Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quarta-feira, mais uma live da nossa querida amiga Priscila Damião, uma baita de uma profissional, e trazendo hoje também para poder compor a nossa mesa de debate aqui, uma pessoa fantástica que vai falar com vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vamos assistir uma vinheta. Priscila, hoje não abaixei a sua vinheta. Me perdoe, na próxima eu coloco a sua. Sem problema. Agora sim, em definitivo, a gente começar o nosso bate-papo de hoje, trazendo aqui um tema muito legal, por sinal. Vou colocar aqui na tela para vocês. Família, dependência e políticas sociais, ou políticas públicas, seja de que maneira você entender. Bom, Jairo Teles, idealizador dessa ideia aqui, desse projeto, Priscila Damião, a nossa querida apresentadora de hoje, e com o seu convidado. Então, vou deixar para que vocês se apresentem e dê continuidade. Boa live para nós. Boa live, boa noite a todos, boa noite, Jairo, boa noite, Ori, boa noite a todos que nos assistem, nos acompanham, que nos prestigiam aí todas as quartas-feiras, né? É um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje nós estamos recebendo o convidado Ori, que é o nosso ex-prefeito aqui de Jabuticabal, palestrante, pedagogo, empreendedor, já teve uma comunidade terapêutica aí nas suas mãos, no comando, e esse é um dos viés que nós vamos trazer aqui na nossa live, ok? Eu também sou idealizadora do programa, né, Metamorfose, que tem como objetivo levar informação para vocês, conteúdos de qualidade, aqui de Jabuticabal, enfim, tudo que vier de encontro aí ao nosso tema de saúde mental, dependência química, codependência. Então, quem não acessou o site, corre lá não vai agora não. Salva aí www.metamorfosejab.com.br, depois você vai lá, dá um link lá para você conhecer um pouquinho deste trabalho que está sendo desenvolvido por mim. Né? Apresento aqui todas as quartas-feiras, junto aí com a parceria do Jairo, que também tem essa ideia de levar a transformação através da informação. Ora, é um prazer ter você conosco, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Pessoal, participem, a gente gostaria de ter um bate-papo aqui com vocês interagindo, mandem as dúvidas, as perguntas, não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Ori, seja muito bem-vindo, viu? Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, Priscila. Obrigado, Jairo. Parabéns. Para quem não teve essa oportunidade, fiquei muito feliz. O Jairo, um pouquinho antes da gente começar, ele fala em espiritualidade, ele fala na força
cósmica, né? Uma força maior que rege tudo isso, que é essa força de Deus que faz com que nós possamos interagir, é essa força de Deus que faz com que a gente tenha recuperação e que possamos buscar a sobriedade. Sobriedade não é só a sobriedade da química, né? É a sobriedade do bom humor, é a sobriedade do perdão, é a sobriedade do amor de verdade, né? Então, Jairo, parabéns. Fico feliz em participar de um grupo onde o idealizador, o líder, se assim eu posso dizer, pensa em espiritualidade. Nós, sem espiritualidade hoje, somos muito frágeis, fragilizados, né? Então, obrigado, Priscila, pela oportunidade de estar aqui junto. Estou muito contente. Estou à disposição, o que eu puder falar, tá? Estou com vocês. Bom, vamos começar falando então, né, com a sua experiência toda assim política. Não vamos entrar nessas questões tão amplamente, né, mais aprofundada, mas vamos falar então sobre a comunidade terapêutica que o senhor teve aqui, né, à frente, comandando aqui. Como que começou tudo isso? Fala um pouquinho para a gente. Gente, o Ori, essa pessoa, a gente conhece o Ori aqui como o político, né? Mas existe um ser humano incrível atrás desse nome, atrás dessa pessoa, e é esse cidadão, essa pessoa de bem, que nós vamos trazer aqui, que nós vamos conhecer um pouco, que talvez você ainda não conheça. Há muitos anos atrás, mais precisamente 1993, eu comecei um trabalho no Jardim Boa Vista, um bairro aqui especial de Jaboticabal, um bairro que eu tenho muito carinho. Na época nem asfalto tinha, viu, Jairo? Um bairro bem periférico, bem problemático no sentido de infraestrutura. Muitas famílias, apesar de ser um bairro muito pequeno, mas muitos problemas sociais. E, em seguida, eu assumo uma instituição, paralelo a isso, assumo uma instituição chamada Casa do Menor Aprendiz Joana de Ângeles. Nesse período, para que o Jairo saiba, para que a Priscila saiba, eu nunca pensei em política, nunca. Eu trabalhei, só na Casa do Menor, trabalhei quase 12 anos como diretor, como voluntário, tal. Depois eu criei e fundei a Fazenda Terapêutica. Eu vou contar rapidinho isso. Até meia-noite eu acabo de contar essa história, tá bom? Fica à vontade. Mas é o seguinte, então, sintetizando, eu conhecia a periferia, né, nesse Jardim Boa Vista, que eu tenho uma parte do meu coração está lá. Conheço hoje, apesar que os anos passaram, muitas pessoas já faleceram, que eram os mais antigos, os filhos casaram, criaram novas famílias, mas eu tenho um laço muito grande com esse bairro, muito grande, né? E aí eu estou dentro da Casa do Menor Aprendiz, Joana de Ângeles, aonde era na época uma casa abrigo, aonde a Justiça, Conselho Tutelar direcionavam esses meninos para algo temporário. O que seria isso? Um abrigo temporário, onde eles ficavam, era para ir para ficar um mês. Teve crianças que chegou lá com 4 anos de idade, saíram de lá com 16 anos de idade. Para 4 meses virou 10 anos, enfim. Aí é o lado fragmentado chamado família. A família está atravessando seríssimos problemas há décadas, né? E ela vem se fragilizando cada vez mais. Por isso que o mundo da droga, ele cada dia fica mais propício a esse cenário em função dessa fragilidade familiar. A gente já não se beija mais, a gente já não se ama mais, a gente já não conversa mais. Como deveríamos fazer? Como os antigos conseguiam um pouco mais do que isso, porque tinham menos internet, menos coisas fúteis, eles sentavam para brincar no quintal com o cachorrinho, com o gatinho, enfim, tinha-se tempo para conviver, para se confraternizar em família. Hoje nós perdemos isso, então vamos lá. Aí em determinado momento, eu percebi que boa parte dos familiares, Jairo, dessas crianças institucionalizadas na Casa do Menor, tinha uma mãe ou um pai com viés de dependência química, ou alcoolismo, ou outro tipo de droga, pai preso, mãe presa, era uma situação bem complexa. E aí foi aonde eu e mais alguns amigos da direção dessa instituição resolvemos criar a 11 quilômetros de Jaboticabal, em direção a um distrito da nossa cidade chamado Lusitânia, onde nós criamos em dia 8 de março de 99, a comunidade terapêutica Joana de Ângeles, né? E aí nós começamos um tratamento. Por quê, Jairo? Era a ilusão, né? Eu achava que essa instituição era de verdade um celeiro para a gente poder ajudar o pai, a mãe, o sobrinho, o irmão,
desses meninos institucionalizados na casa do menor, né? Um engano grande, né? A espiritualidade, como você mesmo disse, tocou essa comunidade terapêutica para outro caminho. Veio gente de Campo Grande, veio gente de todos os lados do nosso país se tratar aqui, né? Então, aqui da Uana, veio gente de todos os cantos, principalmente na nossa região aqui. Enfim, foi um aprendizado gigantesco lidar realmente com o dependente químico. Eu nunca tive ninguém na família, tive um avô com problema de alcoolismo, mas nada assim que me afetasse diretamente. E aí eu crio isso daqui e aprendi muito, né? Ao longo eu cuidei da Casa do Menor por 9 anos e cuidei da Fazenda Terapêutica por 5 anos, né? Enfim, aí depois que eu entrei na vereança, eu continuei sendo vereador e por um mandato só, e aí eu me distanciei, porque aí eu já começava a ficar confuso. As pessoas, eu tinha medo de fazer alguma iniciativa, alguma atividade, e as pessoas interpretassem que eu estava querendo usar aquilo como um trampolim. Então é importante entender isso. Eu trabalhei 13 anos para depois entrar com uma outra ilusão que eu tive, porque eu achei que se eu entrasse na Câmara de Vereadores, o poder público poderia olhar melhor para minhas duas instituições, que era a Casa do Menor e a Fazenda Terapêutica. Aí você entra e quem estava no poder era a oposição, já não preciso falar, né? Então não teve apoio nenhum. E aí eu cresci, eu aprendi a pedir como ninguém, né? Pedir ajuda, pedir amparo, pedir tudo que você imaginava. E graças a Deus, né? Deus sempre foi um paizão maravilhoso para mim na minha vida pessoal. Tudo que eu planejei, a gente conseguiu implantar, graças a Deus. Então, essa foi a trajetória Casa do Menor Aprendiz, com crianças, né? Que eram institucionalizadas. A gente imaginava que tinha que sair da instituição rápido. Eu, particularmente, queria um país mais justo. Eu queria que não houvesse nenhuma instituição abrigo, que nós não precisássemos acolher e abrigar criança desamparada. Era muito importante que todas as mães lutassem pelos seus filhos, não abandonassem filho. Hoje nós temos no Brasil uma fila de adoção de aproximadamente 7 a 8 mil crianças numa lista oficial de adoção. Tá? Você imagina, no Brasil, 8 mil pessoas, 8 mil crianças esperando adoção. Em um universo do Brasil, e a gente não consegue adotar essas crianças. Eu sou pai adotivo e vou sempre, sempre lutar pela adoção. Sempre. É uma questão de justiça social, é uma questão de um crescimento espiritual em todos os sentidos, né? E às vezes o medo fala mais alto para os casais em relação à adoção, porque dá a impressão às vezes que é só o filho adotivo que usa droga, é só o filho adotivo que rouba, é só o filho adotivo que briga na rua. Muito pelo contrário, né? A maioria são os filhos de sangue que promovem tudo isso e é a vida. Então, eu acho que nós temos que desmistificar esse tabu, quebrar essas barreiras, falar de amor, falar de adoção, falar de sobriedade, falar de dependência química com clareza, sem medo, né? Principalmente aonde nós temos uma sociedade tão rápida por causa dessa internet, né? As informações são muito violentas e as nossas crianças estão sendo bombardeadas por essas informações e nós, família, um tanto omissos a esse bombardeio que eles estão tendo de informações. É bem verdade. Você trouxe a questão da família. Existem aí alguns viés, né? As características das famílias de dependentes ou amigos, ou esposa, filho, pais, mães, enfim. Num contexto de algumas dificuldades. Quando se descobre, então, a dependência, se passam por alguns processos, algumas etapas, vamos dizer assim. Eu, como familiar de um dependente, passei por todas. E não é brincadeira, né? Tanto a dependência quanto Dificílima. A codependência. Então, a negação é que é a primeira, né? Tanto do dependente quanto da família, existe a questão da negação, que é o primeiro critério.
Então, a família, ela começa a negar os seus sentimentos, a não expressar os seus pensamentos em relação àquela problemática dentro do seu lar. E depois vem o segundo item, o segundo viés, que é quando essa família desperta. Existe um estudo, uma pesquisa da Unifesp, que aponta que para essa primeira etapa, para a segunda etapa da negação, então, para despertar o problema, reconhecer que esse problema existe, é de 3 anos. E nós sabemos que a dependência química é progressiva. Né? Então, nesse período, a família fica na negação, e aí, então, se desperta o problema, se reconhece mesmo, porque aí já está trazendo muitos prejuízos, vamos dizer assim, em todos os sistemas. E aí a família tenta controlar o uso de droga, né? E aí evita o assunto com o próprio dependente. Começa a se gerar, então, nesse sistema familiar, uma ruptura de ligações emocionais, enfim. Né? E no terceiro, os parentes, os familiares, eles se tornam mais rígidos, né? Porque aí já passou mais algum tempo, né? Que ele tentou dominar o uso e não conseguiu. E aí, então, ele começa a ser mais rígido nas atitudes com os seus familiares, com o seu familiar, né? Mas, nesse momento, também ocorre aquela inversão de papéis. O que é a inversão de papéis? A família começa a assumir a responsabilidade que não é dela, e sim do dependente, o que acaba empurrando muito mais o processo, talvez, daquela pessoa cair a ficha de que ela tem um problema, porque a família vai lá e resolve o problema daquela pessoa. E aí há essa inversão de papéis, né? E aí, finalmente, no quarto estágio, a família já entrou no desgaste, no colapso emocional. Né? Há um distanciamento entre esses membros e isso gera essa destruição familiar, e é onde a família às vezes acaba soltando a mão literalmente. Mas tudo isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Ori, como estava à frente dessa comunidade, ele pode trazer com muito mais propriedade a dificuldade de lidar com a família. Ah, Priscila, mas ele estava lidando com o dependente. Ok. Mas ele também estava lidando com as famílias. Não existe só o tratamento do dependente, né, Ori? É uma bagagem conjunta ali, né? Tinha que tratar a família primeiro, né? Acho que o Jairo também sabe bem disso. A família, às vezes, ela está mais doente do que o próprio dependente químico. O dependente químico, às vezes, ele tem a dependência química. Ele é doente e ele não tem esse controle. Ele está totalmente dominado pelas drogas. Ponto. Agora, às vezes, a família ela é mais doente moralmente, espiritualmente, do que o próprio filho que é dependente químico. Então, eu vou contar sem citar nome, muito menos a cidade, né? Porque de repente fica chato. Mas um residente de uma cidade vizinha nossa ficou 9 meses. Nosso tratamento sempre foi de 9 meses, porque tinha uma simbologia de nascimento, 9 meses, nascimento. Então, ele nasceria para uma vida nova, né? Para ser um novo homem. E quando ele termina os 9 meses, ele olha para mim e fala assim, eles me chamavam de seu Ori, né? Seu Ori, eu posso ficar mais 3 meses fazendo um reforço? Isso daria 1 ano. Eu falei, lógico, pode ficar assim. E ele, 3 meses. Quando chegou na visita, porque a gente tinha, o segundo domingo do mês era a visita dos familiares. E chegou no segundo domingo desse terceiro mês que ele pediu, os pais vieram dessa cidade, todos felizes, né, buscar o filho dele para casa. Tá bom. E esse caso foi um caso muito marcante para mim. Ele foi embora domingo, era 4 horas da tarde com os pais, a cidade deles é 1h20 de Jaboticabal. E aí, quando ele chegou lá, ele liga, né, à noite para mim,
ele fala assim, ô senhor, o senhor tá bom? Estou em casa, graças a Deus. Ele tinha uma namorada psicóloga. Minha namorada está aqui, nós estamos felizes, tal. Ó, fica com Deus, obrigado por tudo. Tal. Isso era domingo. Segunda-feira, 8 horas da noite. Ô senhor, o senhor tá bom? Estou bem, ó, o dia foi maravilhoso. Terça-feira, ô senhor, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado ele não me liga. Quando dá quase meia-noite, eu estava assistindo um filme na minha casa, toco o telefone, eu olho e falo assim, o que aconteceu? Porque ele sempre ligava 8 horas, 7h30, 8 horas, 7h30, 8 horas, né? Meia-noite ele ligou, mas chorando, mas eu percebi que era um choro, não era de droga, era um choro copiosamente, né? Ele falava, senhor não sabe o que aconteceu hoje aqui em casa. Eu falei, o que foi, meu amigo, né? Ele virou e falou assim, meu pai, todo feliz, né? Ele convidou todos os irmãos dela, o irmão dele, os meus primos, amigos, vizinhos, fez uma bela festa, um belo churrasco regado a caipirinha e a cerveja e não sei mais o quê. E você imagina, o pai, para comemorar o retorno do tratamento do filho, ele faz uma festa, um churrasco regado a caipirinha, cerveja, bebida alcoólica. E ele entrou em pânico, né? Depois a gente sabe da história, ele chorou, depois no domingo ele ligou, falei para acalmar, tudo certo. Eu falei assim, ele falou assim, o problema não foi só a festa, o problema é que aguçou a vontade em mim. Eu falei, você controlou? Controlei. 20 dias depois ele teve uma recaída, né? Enfim, então a família leva o filho para fazer o tratamento, mas a família não muda. A família não muda os seus hábitos de vida, a família não busca religiosidade, a família não busca grupo de apoio, a família, quando vai em grupo de apoio, vai por obrigação, porque a instituição obriga eles a irem. Então, não existe uma transformação, né? Não existe uma mudança efetiva, né? Como você disse, Jairo, mudança que é permanente, é para sempre, né? É isso que eu vi aqui no vídeo seu, algo parecido. Então, mas essa transformação ela não existiu. Então, o jovem, o homem que volta para casa vai encontrar a família ainda doente, ele tentando ser um homem novo, não vai conseguir, porque vai ter que lidar de novo com todos os vícios, hábitos e costumes antigos da antiga família, da velha família, né? Então, é muito sério. A família hoje ela é a célula máter da sociedade. A família ela é tudo na coisa. E veja o que está acontecendo hoje, vamos abrir um paralelo. Eu sempre falo isso, e quem está nos assistindo sabe do que eu vou falar. Crianças de 3 aninhos de idade já só se alimentam no almoço e na janta com o celularzinho na frente. Não tem mais, acabou. Hoje não se consegue mais educar filhos, né? Feliz da família que desliga tudo na hora da comida. Feliz a família que consegue mastigar o alimento olhando nos olhos do pai, da mãe, do irmão, do filho. Feliz a família. Raríssimas famílias conseguem isso. Raríssimas nesse mundo moderno nosso, né? Enfim, então a gente está caminhando para algum caminho aqui muito complicado, onde nós vamos ter outros tipos de doença, né? Outras dependências que vão ser tão sérias, tão graves quanto a dependência química. Problema, família. E aí, só fazendo um parênteses, a gente recebe no privado, não sei o Jairo, né, que o Jairo lida mais com o dependente, mas a gente recebe, eu recebo, né, que trabalho mais com a família, recebo no meu privado. Você falou tal coisa, mas é como se você estivesse colocando a culpa na família. Né? Quando eu fiz lá o lançamento das videoaulas do Metamorfose, foi justamente para levar informação para a família, para que a família pudesse ser assertiva na hora de lidar com o dependente. Então, você leva toda a informação que a família precisa, só que aí a família tem dinheiro para pagar a dívida do traficante, não tem dinheiro para fazer um investimento de R$120. O cara sai, vende o bujão de gás, vende não sei o quê, sai com um tênis novo, vende, quando volta, né, tem todo a questão do comportamento envolvido, que tem a manipulação, enfim, a mãe tem dó, o pai tem dó, meu filho não pode ficar assim, o que os outros vão pensar, como que ele vai frequentar tal lugar, como que ele vai no grupo de apoio, né, e aí acaba
retroalimentando o vício do próprio filho, do próprio dependente. Aí você orienta, aí você vai lá, entrega informação de qualidade, informação que vai ajudar aquela mãe a ser assertiva, sem sair de casa, videoaula gravada, ela assiste na hora que ela quer, e aí ela fala assim, como assim? O problema não é meu, o problema é dele. Quem tá saindo para usar droga é ele, eu dei tudo para ele. Mas aí, até quando? E ninguém aqui está falando que a culpa é só da família, né? Porque a família vai se posicionar depois que ela passar por tudo isso que eu falei, né? Por todas essas fases, porque foi assim comigo também. É assim com a maioria das famílias, né? E feliz hoje quem não tem dentro do seu círculo familiar alguém que tem algum tipo de dependência, como o Ori trouxe. Né? Ou é dependência química, dependência farmacológica, tecnológica, tem várias outras dependências que a gente poderia estar abordando aqui. Mas por que a dependência química é a mais apontada, é a mais falada? Porque a pessoa é mais exposta. Né? Existem os dependentes que ficam na rua pedindo, que roubam, que fazem pequenos furtos, que ficam no semáforo, que te abordam na porta da sua casa. Né? Então, você vê, às vezes, uma família que tem condições, mas o filho poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo alguma coisa em prol, mas ele está na rua. Então, quer dizer, fica muito mais exposto, e aí as pessoas falam muito mais. Mas existem uma série de dependências que as pessoas escondem. E aí o nosso trabalho, né, além de usar a tecnologia aqui, das redes sociais, das plataformas para levar o conhecimento para as pessoas, é trabalhar também com da onde começa, né, da raiz. Porque nós precisamos levar a essa informação não só de como tratar com o dependente, mas como evitar. Né? O que a família pode fazer, o que o Ori trouxe é muito bacana. Hoje não existe mais, né, esse olho no olho, que a gente chama de V0, velocidade zero, quando você se desliga de tudo que você está fazendo para se conectar com a pessoa. Às vezes você está falando com ela assim, tudo bem, filho, pode fazer. Ah, não pode fazer não. Ah, o que você falou mesmo? E aí se cresce uma geração totalmente fragilizada. Desconectada. É uma geração conectada nas redes sociais, mas desconectada de família. Né? Nós estamos desconectando. Então, antigamente, no meu movimento religioso, teve um ano inteiro sobre uma coisa chamada interessante. Aperte mais os laços de família. Né? Era esse o slogan de um ano chamado Família. E o que eu estou percebendo depois disso, há mais de 2 décadas, né? Agora o que acontece? Os laços familiares estão afrouxando, né? Eu digo o seguinte, quer ver uma coisa interessante? Dalai Lama, um líder religioso, eles falam que nasceu em outro lugar, eu não vou entrar nesse mérito, mas vamos fazer referência nele no Tibete, um paísinho pequenininho, conflituoso, cheio de problemas. Dalai Lama disse assim, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, se você vai numa igreja evangélica e lá o líder evangélico, o pastor ou a pastora, na sua pregação, no seu movimento de igreja, te faz melhor, essa é, sem dúvida nenhuma, a sua melhor religião. Bom, se você vai numa igreja católica e o padre, na sua homilia, transforma a sua vida, te ajuda com aquele movimento católico, essa é a melhor religião. Se você vai a uma comunidade espírita e lá, na leitura do evangelho, nos estudos das obras básicas, você se transforma, você se torna melhor, essa é a melhor religião. Por que eu estou falando isso? Uma das coisas importantíssimas para o ser humano, por isso, Jairo, você vai ser bem... Eu comecei falando do teu momento de espiritualidade, que foi 10 segundos. Você não esqueceu da importância da espiritualidade. Priscila, uma das coisas mais difíceis que tem é trabalhar com o dependente. A família é complexa, mas difícil por quê? O dependente químico, dependendo do tamanho do buraco que ele cavou para ele não tem mais autoestima, ele não tem religiosidade, ele não acredita nele, ele não acredita em ninguém, ele é uma pessoa frustrada, cheia de remorso. Você imagina, é um campo minado, é uma preciosidade, que é um filho de Deus, mas ele está totalmente perdido. Então você precisa ir encaixando as pecinhas
gradativamente, porque nada se resolve, né? Por isso que a gente fala, tudo é paulatinamente, passo a passo. Então, trabalhar com dependente químico, você fazer ele perdoar, você estimular ele a fazer o perdão, a praticar o perdão, a se auto-perdoar, a amar as pessoas que ele não consegue amar. Geralmente, o dependente químico ama muito a mulher da vida dele, não é a mulher esposa, é a mãe ou a avó. Né? Tem muito dependente químico que a paixão da vida dele é a avó, por incrível que pareça. A avó, ele ama essa avó como ninguém. Né? E às vezes, essa avó já foi, essa avó já partiu, e fica só a referência, a lembrança. Nós precisamos ajudar eles a criarem novas referências. Olha como é difícil. Então, a você que nos assiste, ou você que vai nos assistir depois, preste atenção numa coisa. Busque uma religiosidade. Quando eu tive muitos anos enxaqueca. E enxaqueca é horrível. A dor começava às 7 horas da manhã aqui. Não era uma dor forte, era um pontinho dizendo o seguinte: hoje é teu dia, te escolhi. Enxaqueca era terrível, eu tinha que deitar num quarto escuro, fechar tudo, deitar com o travesseiro desse lado, eu tinha que tomar remédio, eu tinha ânsia de vômito, era terrível. Mas quando eu tinha enxaqueca, eu me preparava com medicamentos, sabia que o dia ia ser difícil. A religiosidade, quando você tem uma igreja e você precisa de um templo religioso, é quando você vai ter a dor, que a enxaqueca está chegando, quando a dor, um problema vai vindo da dependência química, quando você vai descobrir que teu filho... Porque quando você descobre que teu filho está usando droga, já faz tempo que ele está usando. Não imagine que quando você descobri ontem que ele está usando droga, ele já está usando 2, 3, sei lá, né? 4 anos, isso. Enfim, ele já deu sinais e você não observou. Ele já tentou falar e você não observou. Tá? Ele deu todos os sinais que estava entrando no mundo das drogas e você não observou, porque a Priscila fez um comentário. Às vezes você está muito ligado em outro mundo e não consegue prestar atenção nos seus filhos. Então vamos voltar à religiosidade. Busque uma igreja. Sabe? Tenha uma vez por semana, uma segunda, uma terça, uma quarta, um sábado, um domingo. Busque uma vez. Encontre a religião que te faça bem e conviva nessa religião. Busque esse Deus, busque essa força interior para você ter resignação para enfrentar um mundo dificílimo, que é buscar a cura, entre aspas, a sobriedade do seu filho ou da sua filha. É um mundo muito difícil. Depois, no final, se eu puder, gostaria de contar uma história verdadeira de uma mulher menina, começou a usar maconha muito cedo e faz parte de um trecho de um livro. Eu gostaria de depois contar essa passagem, se eu puder, no finalzinho, tá bem? Mas é isso. Então, busque religiosidade, busque uma convivência familiar da melhor maneira possível. Se você tem atritos na sua família, vamos parar de falar agora um pouquinho de dependência química. Não vamos falar de tratamento, vamos falar de família. Se você está desestruturado, ache uma forma de corrigir isso. Todos nós, tenho certeza que a Priscila tenho certeza que o Jairo tem, eu tenho. Se eu fosse falar dos meus conflitos familiares aqui, eu ia falar só disso. Eu tenho disso. Por quê? Eu tive uma criação diferente. Para você que é mais jovem do que eu, as pessoas que estão assistindo mais jovem, talvez não vão entender isso. Jairo talvez vai entender, a Priscila, eu já falei isso. Ô Jairo, eu quando era pequeno, meu pai me educou com isso daqui, ó. Quando meu pai franzia a testa, ele fazia assim, eu parava tudo que eu estava fazendo. Porque ele dava sinais de que o que eu estava fazendo não estava correto. Se eu estava falando, eu parava de falar, porque eu não sabia o que ele queria. Se eu estava andando, eu parava. Porque algo não estava a contento do que ele queria. Não era medo, era uma palavra chamada respeito. Meu pai nunca me bateu. Meu pai nunca me deu um safanão em mim, um tapa, nunca. Minha mãe, sim, minha mãe me dá umas chineladas o tempo inteiro, uma italianona, não sei o quê, né? Passivo, é dela, né? Meu pai nunca. Meu pai olhava para mim, eu sabia o que ele queria, ou então eu ficava quieto se eu não soubesse. Disciplinadíssimo. Então ele conseguiu impregnar. Agora vai eu olhar, franzir a testa para os meus filhos. Eles vão falar: o senhor está com dor de cabeça, o senhor comeu e não está passando bem. Essa fórmula não funciona mais. Eu sou da época que eu pegava as coisas, vamos resolver, vamos pôr no papel, vamos dar, e vai, e pega, e levanta, e busca, e carrega. Eles fazem diferente hoje, nossos filhos, né? Acho que não vai dar certo.
Aqui a previsão fala que o tempo vai chover amanhã. Sabe? A nossa juventude, ela está sendo dirigida por isso daqui. Ela está se dirigindo por isso. Né? Eu, por exemplo, aprendi a dirigir carro. Dirigi por muitos anos sem Waze, sem GPS. Você tinha que aprender. É que é esquisito falar isso para quem não está numa nova geração. Nós andávamos com um mapa do estado de São Paulo dentro do porta-luva do carro. Eu peguei um pouco desse tempo. Pegou, vocês são mais novos. E eram as páginas amarelas, dobradas em três. Tá, tudo dobradinho. Você abrindo, fala assim, peraí, aqui é Rio Claro, eu tenho que pegar a rodovia não sei aonde para chegar no São Carlos, para chegar em Araraquara. Sabe, é outros tempos. Hoje, a praticidade, eu falo que é fantástico. Você fala, ela te responde. É maravilhoso. Só que é uma juventude totalmente dependente desse trenzinho aqui. Né? Tire isso daqui da nossa juventude. Eles morrem. Sabe? Eles ficam impotentes. Né? Então, eu falo que é uma geração inteligentíssima, rápida, ligada, plugada, só que é uma geração, desculpa, não sei se o termo é correto, mas fragilizados. Eu vou falar por mim. Meus filhos se distanciaram de uma coisa chamada abraço. Deixou de ter valor, são grandes, sabe? Abracem em data de aniversário, não sei o quê, né? E eu ainda sou de hoje, todas as pessoas que são meus amigos e minhas amigas, eu quero receber, quero ser recebido e quero receber com um abraço. Eu sou da era do abraço, eu sou da era do toque. Né? Quantos casais que estão assistindo que toca na companheira ou no companheiro? Põe a mão no início da noite. Né? Não estamos falando aqui de sensualidade, estamos falando de carinho. Como foi seu dia? Como você está? Nós não tocamos mais. Né? Priscila está certa, você passa olhando, e aí, tudo bem? Acabou, ficamos frios. Né? Então, uma geração, religiosidade, família, e eu vou só rapidamente aqui, porque é um viés meio que complicado. Né? A dependência química, a infância, nós temos hoje, agora nós temos um outro fator social. Nós temos que pensar nos idosos. Deixa eu só fazer uma pausa. Vamos lá. Eu queria... O senhor me deu uma memória aqui afetiva. Eu senti saudade das tardes que a minha avó colocava as cadeiras para fora da calçada e a gente ficava conversando, a gente brincando. Né? Ela não fazia bolinho de chuva, não, né? Fazia. E aí eu tive uma memória aqui deles. Isso não existe mais. E aí também queria pegar um viés do sujeito que te ligava todos os dias, te colocava ao par da situação dele, e aí saiu um pouco do eixo e ele te ligou fora de hora, né? Das horas que ele tinha ligado. Me mostra claramente a tremenda responsabilidade que nós, que trabalhamos com os dependentes químicos, sobre uma palavra chamada vínculo. A partir do vínculo, eu consigo acessar tanto o dependente químico quanto o codependente e as famílias também, saindo um pouco da dependência química. As famílias que estão adoentadas aí tecnologicamente, sem um abraço, existem várias pessoas. E quando você tem um vínculo, você consegue aproximar as pessoas e perceber muitas coisas do que acontece no dia a dia dela. Então, nessa fala do Dr. Ori, me remeteu várias coisas interessantes. Por também falar em espiritualidade, né? Eu trago essa questão muito, muito forte, porque eu sou um dependente químico, né? E estou aí numa incessante busca da sobriedade. Eu sei que não tenho cura, mas eu sei que eu consigo estacionar essa doença. E fazendo as responsabilidades da vida se tornarem, de fato, presentes. Né? E aí eu quero dar alguns boa noites aqui. Acho que essa pessoa talvez conheça o senhor. Dizendo assim, Adênia Batista. Boa noite, pessoal.
José Carlos Ori, tem cuidado e a sensibilidade de atender problemas psicológicos em amigos. Obrigada por sua amizade. Que bom. Uma belíssima jornalista. Legal. Por falar nisso, acesse o nosso canal e dê a sua contribuição lá, Adênia. Também a gente tem aqui, ó, a Ednália dando boa noite para nós também. Tá vindo lá pelo YouTube. A Débora, lá do sul de Minas, falando com a gente aqui também. Obrigado, Débora, de estar com a gente. A Marta Lima, no Rio Grande do Sul. Ela é também uma dependente química que está aí há longos anos em sobriedade e faz um trabalho belíssimo lá no Rio Grande do Sul com as Graças meninas. A Deus. A doutora Miriam Dias faz parte do nosso grupo também, onde a Priscila também faz parte do grupo Recuperação em Foco. É uma doutora fisioterapeuta, lá da cidade de Poços de Caldas, Cidade Fria. A Silvana também está falando lá do Rio Grande do Sul. Silvana, obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Orlandina, não sei quem que é, deve ser amiga de vocês, se não for também. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Fique conosco até o final da live. Deixa eu ver se tem mais algum. A Márcia, boa noite, com certeza Deus acima de tudo e com certeza também afirmo que vocês são instrumentos dele nas nossas vidas, vocês são usados por Deus. Obrigado, acho que esse é o nosso intuito, né? Tanto o Ori, tanto a Priscila, é o que a gente busca, antes de mais nada, alcançar pessoas, alcançar vidas através do nosso exemplo, através do nosso profissionalismo e também trazendo aí muita responsabilidade na nossa informação. Bom, vou fazer mais um merchan. Nossa live, doutor Ori, a gente está, a partir dessa semana, sendo transmitidos a 197 países. Poxa. A Operação em Foco está sendo transmitido por uma TV para 197 países. Isso tudo é traduzido na língua do país e também as pessoas que vierem através do nosso canal um comentário, fazendo agregando em alguma situação, também vai ser acalentado, acolhido por nós. Então, a segunda live desse movimento, o senhor está sendo prestigiado. Que bom. Fico feliz. Priscila, contigo. O Ori estava trazendo a questão dos idosos, da importância, né? Eu falei que a gente tem uma fase família. Quando a gente fala família, nós temos uma infância, uma juventude, enfim, nós sabemos bem disso, que são os nossos filhos. Agora, nós temos que pensar em instrumentos sociais, que aí vem do poder público de verdade, aonde, primeiro, eu, particularmente, infelizmente, vivemos um mundo ainda mais o nosso Brasil, infelizmente, um país maravilhoso, mas ainda o nível das injustiças sociais ela é muito grande. Então, isso nos entristece bastante. Eu comecei no início falando que o Brasil não poderia ter uma lista de 7 mil crianças esperando ser adotadas. Num país desse tamanho, desse Brasil, não era para ter isso. Não era para ter adoção, não era para ter instituição de acolhimento de crianças, não era para ter asilo. Ori, mas o mundo moderno ele é importante porque eu coloco meu pai lá, só que eu coloco meu pai lá porque ele precisa ser cuidado enquanto eu e minha esposa, todo mundo trabalha assim, mas eu abandono meu pai. Sabe? Tudo bem, eu vou pôr meu pai, perfeito, mas não abandona. É o seu pai, a sua mãe, seu avô, é que eles fizeram uma vida de luta, de abnegação, terrível, de tantas dificuldades, para a gente abandonar no asilo, para que alguém cuide. A gente paga para que alguém cuide. Então, esses afrouxamentos que eu acho que nós temos que ter. Por exemplo, nós estamos tendo hoje uma perspectiva de idade, de vida muito maior. Né? Antigamente, quando se falava em 50, 60 anos, as pessoas já pareciam que já estavam para morrer. Hoje nós estamos falando em 80, 90 anos, tu vai viver. Então, acredito que nós temos uma sociedade hoje, uma fatia muito grande dos idosos que não tem com quem conversar,
estão sozinhos, alguns sendo vitimizados, né, por vários tipos de agressão. E agressão não é tapa, não é soco, é agressão do abandono, é a agressão da ausência de um sorriso, é a agressão da ausência de um beijo. Pô, a agressão, olha, é assim, você deixar de beijar um idoso, você deixar de dar um abraço no idoso. Eu lembro, para quem não sabe, né, tanto o Jair como a Priscila não sabe, minha mãe, ela teve Alzheimer nos últimos 12 anos de vida dela. E ela começou com muito cedo, 68 anos ela começou a ter Alzheimer. Com 2, 3 anos no início, ela ainda lembrava um pouco de mim. Depois do 3º ano, os últimos 9 anos da vida dela, ela não reconheceu mais ninguém, né? Então, mas ela tem Alzheimer, então a gente deixa encostado como um fardo numa cadeira de descanso. Você tem que lembrar que é um ser humano, que é uma alma, que é um espírito. A mente dela não lembra mais de você. O dia a dia dela, ela não tem mais essa percepção. Se você der água, ela bebe. Se você der comida, ela come. Caso contrário, vai morrer por falta de alimentação, porque ela não sabe comer. Isso era o meu caso. Mas é um espírito. Cadê o abraço da gentileza? Cadê o abraço da gratidão? É esses laços que nós não podemos jamais perder, meu ponto de vista. Aí nós vamos construindo juventude, uma família melhor. Então, na hora que o poder público tem que pensar nas crianças, ela tem que pensar na dependência química, como nas escolas ter ferramentas como você, Priscila, ter agrupamentos que possam desenvolver um trabalho pedagógico com as professoras, com a direção de escola, sabe, com as famílias. E, se o poder público for necessário, invista nisso. Busque dinheiro fora, busque recurso para você suprir, é óbvio. Não vai se gastar milhões, mas gaste em pessoas para levar o que você está fazendo, Jairo. Imagine, você acabou de falar de uma também dependente química, que desenvolve, eu não a conheço, que desenvolve um trabalho, são pontos de luz, de referência que Deus, uma pessoa colocou. Nós somos apenas, digamos assim, um instrumento realmente, né, de Deus para que a gente possa fazer o melhor que a gente tem. E se a gente consegue ajudar alguém, por exemplo, eu na instituição, vou só falar isso, na casa do menor. O menino chegou na instituição, pequenininho, gordinho, né, com mais ou menos 4 aninhos, saiu de lá namorando uma menina com 16 anos de idade, né? Ele casou com essa primeira namorada, ele foi trabalhar numa fábrica de arroz em Jabuticabal, foi varrer o depósito, virou saqueiro, depois virou motorista, hoje é um dos funcionários mais bem respeitado, mais querido que tem nessa empresa, casa própria, construiu, tem 2, 3 filhos, né? Então é isso que eu fico feliz. Você deu chance para alguém despertar suas potencialidades. E o que nós estamos fazendo, que você está fazendo já há bastante tempo, é dando chances para que as pessoas possam refletir no que elas querem de verdade. Eu quero um mundo de sofrimento, vou ficar lamentando, né? Falando mal de Deus, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, né? Ou eu quero um mundo realmente de mudança, transformação, de busca de melhoria, tudo está na nossa mão. Não adianta que a Priscila não vai resolver tudo, que o Jairo, vocês abrem os canais. Agora, quem tem que ter a mudança de verdade somos nós, né? Nós é que temos que ter o controle da situação, nós que temos que ter a vontade da mudança, tá? Por isso, espiritualidade, família, Marta Lima, 12 passos. Perfeitamente, perfeitamente. É exatamente isso. Esse é o grande trabalho que a gente tem que desenvolver dentro das comunidades, mostrando passo a passo para todos os nossos dependentes químicos, para todos os nossos irmãos, nessa seara tão difícil, e nós temos que os nossos passos, religiosidade, família, respeito, amor. É um mundo que eu volto a falar, que para nós, estou falando da minha família, aonde a minha própria família vai se distanciando disso. Por quê? Uma está trabalhando fora, a outra construiu sua família, o outro está em busca do primeiro emprego, o outro está não sei o quê, né? E os laços, por mais que você tenha trabalhado, esse mundo moderno, ele influencia muito, né? Então, para você, para todos nós, vamos construir gradativamente uma via pavimentada, com mais abraço, com mais amor, com mais beijo. E eu quero falar essa parte. Para quem tem
Nós estamos aí chegando no domingo que simbolicamente comemoramos o Dia das Mães. Simbolicamente, que hoje é Dia da Mãe, ontem foi Dia das Mães, amanhã é Dia das Mães. Mas para quem tem uma mãe, para quem tem uma avózinha, não perca tempo. Beija essa pessoa, abraça essa pessoa e fale bem baixinho no ouvido dela. Você é muito importante para mim. Se eu sou alguma coisa hoje, eu devo muito, muito a você. Elas precisam ouvir isso. Esse sentimento cria uma sinergia, aflora um magnetismo de muita luz dentro da família. E o que custa a gente ser verdadeiro? Tá? Renuncie um pouco à sua materialidade, sua correria do dia a dia, suas angústias. Ame quem está do seu lado, tá bom? E se você já não tem mais sua mãezinha perto, seu pai, como eu não tenho nem meu pai nem minha mãe, sempre que eu posso, se eu falar que eu faço isso todo dia é mentira, né? Mas sempre que eu posso, eu lembro deles, eu não sei se eu consigo mostrar, mas está aqui do meu lado, um minutinho, contrário, aqui. Ah, tá aqui. Legal. Os meus 2 brotinhos, né? Meu pai e minha mãe, pena que tem uma luz aí ofuscando um pouquinho, né? Eles, graças a esse casal de agricultores, que me educaram da melhor maneira possível, ele com aquela disciplina, Jairo, que eu te falei, ela com aquele coração imenso. Infelizmente, eu não tive o prazer de tê-la com lucidez nos últimos 12 anos da vida dela, mas ela só me amou. Então eu tenho que ser, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser grato e lembrar com muita ternura dela, porque é o que eu posso fazer agora. Muito bom. Para quem não está vendo aí, né? Mas a Priscila está falando, fala menos, então eu vou. Não, gente, não é mentira isso, viu? Isso daí é mentira. Ori, que lindo isso que você falou. E só complementando, na dúvida do que fazer com o seu familiar, na dúvida do que fazer com o seu filho, na dúvida do que fazer, ame, né? O amor encobre multidão de pecados. O amor é que supera, o amor é que suporta, né? Então, na dúvida do que você fazer, ame as pessoas, demonstra seu amor pelas pessoas. As pessoas hoje têm dificuldade de fazer o mais simples, né? É o beijo, é o toque, é o abraço. Hoje tudo, se você toca, é porque você está passando do limite, né? Se você abraça, é porque você tem uma série de situações aí que hoje você não pode fazer nada. Você não pode falar, você não pode brincar ou pôr um apelido em alguém, porque você já está defamando a pessoa, né? Capaz de você levar um processo. Então, eu acho que é muito mimimi, é muita coisinha. A gente tem que ser verdadeiro, né? A gente não pode ficar dentro dessa bolha, porque essa bolha está fazendo com que a gente perca muitas oportunidades com os nossos familiares, no trabalho, com os amigos, uma construção de autoconhecimento. Enfim, quantas oportunidades a gente tem perdido, né? Sim. Que privilégio quem tem sua mamãe, né? Nossa. Quem tem o seu pai, para poder falar eu te amo, você é importante para mim. Eu vi que a minha mãe, acho que entrou aí, não sei se ela ainda está. Mãe, amo você, você é um exemplo para mim. Eu amo toda a minha família e sempre na dúvida eu vou continuar amando. É bem isso. Olha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, tenho certeza que edificou a vida de muitas pessoas, com certeza, sem dúvida. A gente vai deixar gravado, né, Jairo, a live, para que depois a gente possa repostar, compartilhar alguns trechos legais, importantes. Jairo, também fica aí meu agradecimento para você por mais essa quarta-feira. Jairo, quero agradecer. Eu queria deixar... Pode falar. Fica à vontade. Queria deixar uma mensagem aqui também, né? Disso que vocês estão falando. Hoje eu recebi uma notícia, estava no meio do meu trabalho, minha mãe me ligou. Minha mãe me mandou uma mensagem. E essa mensagem dizia, mais ou menos entre 3h30 da tarde, que o meu avô tinha acabado de falecer. Poxa. E aí eu tenho uma moto, subi em cima da moto, dei uma aquela respirada, estava tomando uma água, e aí me veio várias mensagens assim que ele falava só com os risos que ele dava,
me veio alguns insights, assim, de como ele gostava de brincar, de como ele gostava de estar próximo da gente. Mas, imediato, assim, veio também que é a questão da vida. Eu fiz uma breve reflexão em cima da moto, assim, a respeito do que é vida. Então, se hoje você tem a oportunidade de amar, ame mais. Se você tiver a oportunidade de estar mais perto, também não deixe de estar perto. E aí eu lembrei também de uma pessoa, quero tentar compartilhar essa tela aqui. Vamos ver se eu vou conseguir com vocês. Espera aí. Essa aqui. Estão vendo aí? Sim. Medo de nada. Aqui. É Padre Haroldo, né? Padre Haroldo. Medo de nada, só amor. Era a base dele, dos ensinamentos do padre, dentro do Instituto Padre Haroldo, onde eu também fiz algumas atuações como conselheiro de independência química, e eu quero deixar essa mensagem para as pessoas que nos estão assistindo, para aquelas que vão assistir. Por mais que tenha medo, por mais que tenha dificuldade, vai com medo mesmo. Que o amor vai se sobrepor a tudo isso, tenho certeza. Então, queria deixar essa mensagem para nós terminarmos aqui o nosso bate-papo. Doutor Ori, muito obrigado por mais uma live aqui conosco, por mais trazendo bastante conteúdo, essa relação com a família, essa relação de respeito, essa relação de profissionalismo, e daqui para frente já somos parceiros. Né? Que bom. Pode ter certeza, somos sim. Primeiro que eu fico muito feliz de ver uma pessoa jovem como você, por tudo que você já passou, não sei da tua história, mas tenho certeza que está aí, sendo um sinalizador do bem, um sinalizador de luz para as pessoas e de esperança. Então, parabéns, Jairo, que realmente Deus te ilumine muito, que o seu anjo da guarda sempre esteja com você, te apoiando, te incentivando. Meu abraço carinhoso pela perda do vô, tá? Que eu acho que essas coisas ela realmente faz parte da vida, tá? Mas nosso abraço de solidariedade aí. Priscila, obrigado pelo carinho, pela oportunidade, muito importante isso, parabéns pelo seu trabalho também, você é uma belíssima profissional. O que é mais importante, você gosta, não é só porque você viveu isso, que você gosta, quer ter no seu trabalho profissional, mas um trabalho de transformação de vidas, de almas. Né? Então, obrigado pelo carinho, obrigado por todos que estão aí participando, que vão participar, que vão assistir. É possível? Sempre é possível, com muito mais amor, com mais abraço, com mais esperança, né? Na certeza que sempre Deus está com a gente. Eu cresci, né, em um berço onde minha mãe, todo dia à noite, ela entrava no meu quarto, eu colhinho aberto num canto, ela falava assim, dorme com Deus, viu? Teu anjo da guarda vai cuidar de você. E eu pequenininho ficava escutando, falando, anjo da guarda, quem que é esse cara que vai cuidar de mim, né? E aí, eu lembro de um ditado agora do meu avô, pai dela, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E eu cresci com a minha mãe falando, teu anjo da guarda vai cuidar de você, teu anjo da guarda vai cuidar de você. E hoje eu sou o cara mais convicto que todos nós temos um anjo da guarda que cuida, que nos ama intensamente. Então, que os nossos anjos da guarda nos protejam cada vez mais, que nos dê luz e muita sobriedade, muito amor em família. A vocês dois, muito obrigado, a todos vocês, muita paz e um maravilhoso Dia das Mães, né? Que possamos abraçar as nossas mães, a nossa avó que mandou uma mensagem aí no meio da tarde, e, enfim, a sua mãe que você acabou de fazer uma declaração aqui, Priscila, é isso daí, e minha mãezinha, que onde ela está, eu tenho certeza absoluta que ela também vai sentir meu abraço, viu? Deus abençoe, de coração, muito obrigado. Sempre que puder, me deem a chance, por favor. Tamo junto, obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Priscila, obrigado mais uma vez. Estamos aqui. Eu que agradeço. Todas as quartas-feiras, trazendo esse papel fundamental. Vou deixar aqui também um arroba de vocês, ó. Tenho da... Deixa eu ver se eu pego aqui. Posso divulgar, né, doutor?
Pode. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tem aqui. O da Priscila e também o do José Carlos Ori. Acessem lá, vocês vão ser muito bem recebidos. Tem bastante conteúdos lá para vocês desfrutarem. Só uma correçãozinha, é José Carlos S e não tem o I. Bom, peraí. Não, só para. Já foi. Bom, José Carlos... Tem problema. E não tem o R, é Ori. E... Tá bom, tá certinho, pode deixar. Então tá jóia. A gente coloca lá nos comentários para a correção, por favor. Isso, vou deixar no comentário. Então tá bom, beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Uma abençoada noite. Um ótimo Dia das Mães para as mães que estão nos assistindo. Todo dia é Dia das Mães, né? Mas tem uma data especial aí que todo mundo gosta de receber um mimo, um presente. E quem sabe, talvez não seja o seu caso, eu espero que você talvez não receba um abraço só no Dia das Mães. Você recebe um abraço todos os dias, mas eu tenho certeza que tem mãe que vai receber abraço só no Dia das Mães, né? Infelizmente. Então, agarra seu filho, abraça, beija, né? Deixa o celular de lado e vamos ter esse momento tão especial, né, gente? É isso daí. Obrigada. Fiquem com Deus. Um abraço. Só um minutinho para a gente encerrar, tá?